Olá, Reboot the World. Bom, vamos dar um reboot no agro também, né? O assunto agora é o agro e o título é Agro é Tech, que ficou bem pop, né? Essa frase repetida 1000 vezes e é super interessante porque nós vamos discutir sobre o quanto tem de tech no agro, o quanto tem de oportunidades para tech no agro, né? Para high-tech. E vamos falar um pouco sobre a importância do agro para o Brasil, que normalmente não é vista como deveria ser pelas pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, nesse ecossistema todo nosso de inovação, tecnologia, até pouco tempo atrás. As coisas mudaram recentemente, mas o agro foi uma das áreas, um dos setores econômicos atrasados a aderir e a sentir os benefícios, né, da alta tecnologia, e um dos últimos e que se mostrou para os inovadores, né, para as pessoas que criam novidades e soluções, um dos últimos que se mostrou como uma opção, né, para investir, para pesquisar, para criar e levar a alta tecnologia para o campo. Quando a gente fala em agro, normalmente a gente pensa em campo, mas na verdade não é só o campo que é a oportunidade para o agro. O agro é uma cadeia enorme que envolve vários elementos, que alguns de serviços, de indústria, de comércio, business to consumer, né? O agro vai desde, logicamente, lá dos insumos, né, dos fertilizantes, da produção mesmo na fazenda, mas ele extrapola isso, né, para a área financeira, a área de educação, a área, até a cafeteria, né, até colocar o café na sua xícara para você tomar, ou levar o café até a sua casa, né, para você fazer o seu cafezinho e outros bens de consumo, né, do agro que chegam na nossa casa, e essa cadeia é enorme e tem um monte de oportunidades. Então vamos conhecer um pouco mais do agro através de alguns números. Primeiro, agrotech, né? Vamos semeando inovação e colhendo conhecimento. Nós vamos... Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Hélio, eu sou professor da Universidade Federal de Alfenas, no campus de Varginha, e também sou cofundador, junto com o Alain Marques, de um hub de inovação no agro, no sul de Minas Gerais. Sou também um dos fundadores, um dos líderes, né, do Founder Institute, aqui, num chapter regional, aqui no sul de Minas, e também sou o criador do laboratório de políticas públicas para cidades mais inteligentes, na Unifal, a Unifal, onde eu trabalho como professor, pesquisador dentro da área de inovação e tecnologia já há alguns anos. Bom, então vamos lá, vamos rodar um pouco. O agro no Brasil ele tem uma importância enorme economicamente e as pessoas desconhecem muitas vezes. Por exemplo, o PIB do Brasil em 2019 foi de 7,3 trilhões de reais e 21% desse PIB foi do agro. Toda a cadeia do agro, mas principalmente, né, a produção do agro, 21,1%, ou seja, um quinto do nosso PIB veio do campo, da produção, dos negócios realizados com agropecuária, né? E aí a gente, normalmente, não é um número que a gente está acostumado a ver, a gente pensa muito em geração de riqueza, pensa muito na indústria, né? Pensa no comércio, mas o agro fica um pouco distante, né, dos centros urbanos, a gente não costuma dar essa importância, mas ele emprega 18,3 milhões de trabalhadores, ou seja, quase 10% da população, não da população ativa, né, não dos 10% dos trabalhadores do Brasil, mas pegar os números globais, né, 200 milhões de habitantes, 10% praticamente dessa população inteira está trabalhando no agro. Se a gente pegar a população ativa, economicamente ativa, a gente teria uma porcentagem muito maior, então tem uma importância enorme para os negócios. E olha só, as exportações do agro brasileiro foram de 400 bilhões de reais em 2019, ou seja, um terço do total de exportações. Nós temos, então, uma importância não só internamente para produzir e sustentar o país, né, mas também sustentar o planeta e gerar divisas, gerar riqueza para o nosso país através do agro. E você pode pensar assim, mas agora com o Covid aí ferrou tudo. Não, não ferrou não. Olha só, o PIB do Brasil está com uma previsão de queda nesse ano, porém o PIB do agro no Brasil, de janeiro até abril desse ano, teve uma alta de 3,78%, o que corresponde a 63 bilhões de aumento, e isso é fantástico, dentro de um momento em que a gente vê
grande parte da economia sofrendo, né, com a grande pressão, o agro crescendo, porque as pessoas não param de comer, né? E eu acho que trancado em casa a gente come mais ainda. Obviamente, não é uma situação agradável, né? Mas quem está em isolamento acaba comendo mais ainda. Desse crescimento do PIB, tem uma parte grande, né, da pecuária e também da parte agrícola, né? 44 bilhões e 19 bilhões foi desse crescimento do PIB. Também, olha só, as exportações do agro brasileiro batem recorde entre janeiro e maio de 2020. Parece estranho, mas é verdade, porque o mundo inteiro precisa de comida, precisa se alimentar, e a receita, então, alcançou 42 bilhões de dólares, foi o maior valor registrado para o período. Então, parece surpreendente, mas dentro desse momento todo de crise, onde todo mundo passando por grandes preocupações, o agro continua crescendo, continua gerando riqueza, continua sustentando a economia nossa. E também o agro no Brasil, pensando do ponto de vista de emprego, né, segundo o IBGE, a queda da população ocupada foi generalizada, chegando a 7 dos 10 grupos de atividades avaliados da pesquisa, sendo as exceções o agro, a comunicação e a administração pública. Então, isso, matéria agora de maio de 2020 da Folha Economia, do UOL Economia, então mostrando que tanto o PIB, quanto as exportações, quanto os empregos, eles não foram afetados negativamente, muito pelo contrário, acabaram tendo um destaque, né, dentro desse momento. E no médio e longo prazo, porém, né, nós temos aí uma tendência de que, apesar do crescimento da demanda da produção agrícola mundial e a demanda mundial crescer, a mecanização e a automação no campo, elas tendem a reduzir a oferta dos empregos atuais, né? E quais são esses empregos atuais? São empregos de baixa qualificação, a maior parte, empregos que têm, muitas vezes, até risco de acidente de trabalho, pessoas que trabalham em situação não favorável, situação insegura. Nós temos vários problemas, né, relacionados ao trabalho ainda no campo, principalmente, né, nas fazendas e no campo. Isso tem melhorado muito ao longo do tempo, mas nós temos muitos desses problemas, e são empregos de baixo valor, que exigem baixa qualificação, mas que também oferecem baixa remuneração, baixa segurança mesmo e qualidade de vida para essas pessoas que trabalham lá. Então, talvez nós temos lá 18 milhões de pessoas trabalhando no agro, mas talvez elas pudessem ter uma qualidade melhor, né, se a gente tivesse algumas iniciativas que a gente vai falar sobre elas aqui agora. E aí, a pergunta o título da minha fala é o agro é tech, mas aí eu faço a pergunta, o agro é tech mesmo, né? Como que eu chego a essa conclusão? Bom, 10 principais itens que o Brasil exporta: soja, em primeiro lugar, petróleo, minério de ferro, celulose, que vem de árvore, né, da madeira, o milho, carne bovina, carne de frango, demais produtos manufaturados, aí vem um monte de coisas, né, farelo de soja, mas lá no final da lista, né, no 8º item, farelo de soja e café. Então, se você retirar os que não vêm do agro, nós temos, olha, só 3 que não vêm do agro, 7 dos 10 principais itens de exportação da nossa cartela, né, de exportação brasileira, elas vêm do agro. Olha a importância, né, da produção e de a gente ter alta produtividade nessas coisas. Por quê? Bom, vamos pensar agora do ponto de vista da importação, os 10 principais itens importados do Brasil. Primeiro lugar, produtos manufaturados, aquele que nós só estávamos no 8º lugar na exportação, estamos no primeiro lugar na importação. Medicamentos para medicina humana e veterinária, né? Óleo combustível, lógico que serve para todas as áreas. Partes e peças, veículos, automóveis e tratores, né? Circuitos integrados, conjuntos eletrônicos, que logicamente são usados aí também na todas as áreas, mas o agro também cada vez usando mais, no IoT. Inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes, né, e são insumos importantíssimos para a gente produzir tudo que a gente tem no agro, compostos heterocíclicos e seus sais e produtos químicos, né, que também são usados na produção de vários outros produtos, inclusive produtos médicos e também defensivos, plataformas de perfuração e exploração de petróleo, dragas e tal, né, a nafta também é usado na indústria química, e automóveis de passageiros está lá na 10ª posição. E aí vamos retirar aqueles que não são usados no agro ou que não são usados diretamente. 7 de novo. Nós temos aqui medicamentos, óleo combustível,
tratores, circuitos integrados, inseticidas, compostos, nafta, tudo isso a gente importa para utilizar no agro. Então, veja bem, nós estamos exportando commodities de baixo valor agregado, que você precisa juntar milhares de milhões de toneladas para conseguir um determinado preço, e estamos importando aqueles produtos que geram os melhores empregos lá fora. Então, as melhores ocupações de pessoas que têm formação qualificada, que estudam para ter um diploma, para trabalhar na indústria médica, na petroquímica, e que têm empregos bem remunerados, com qualidade de vida, com segurança, esses empregos estão sendo gerados lá fora, enquanto a gente está aqui gerando empregos de baixa qualidade, explorando os nossos recursos naturais para comprar coisas caras de fora e vender coisas baratas para o exterior. Isso, lógico, de uma maneira generalizada. Então, o agro é tech? Bom, o agro é tech sim, né? Ele é tech e aproveita e utiliza de diversas tecnologias, e aqui no Brasil a gente está usando um pouco atrasado em relação ao exterior, mas já estamos usando e tem várias empresas brasileiras desenvolvendo tecnologia de IoT, internet das coisas, de inteligência artificial sendo aplicada no agro, de Big Data, né? E aí com todas as ferramentas relacionadas à análise, né, de Big Data, que são enormes possibilidades. O 5G, porque você precisa ter conectividade no campo, lá no agro, para que as coisas se conectem, que o IoT funcione. Reconhecimento de padrões principalmente de imagens, para fazer reconhecimento de imagens de satélite, de drone, de câmeras fotográficas que identificam pragas, doenças, muito antes que alguém possa ir lá no meio do mato, né? Veículos autônomos não tripulados, e aí você tem tantos veículos terrestres, né, como tratores, colheitadeiras, hoje que são, grande parte, automatizadas, robotizadas, né, e programáveis, e também os veículos drones, né, autônomos, que vão sobre milhares e milhares de hectares de plantação e identificam problemas e avisam, né, e mandam as imagens com os problemas que podem estar acontecendo. As biotecnologias, a biotecnologia, a nanotecnologia, tudo isso está sendo aplicado, logicamente, em primeiro lugar, em países que estão mais avançados no uso e no desenvolvimento dessas tecnologias, mas o Brasil também, a gente começa a ver a aplicação disso tudo. E qual delas é a mais importante dessas tecnologias? Na verdade, quem consegue tirar o melhor, extrair o melhor resultado, é quem consegue fazer a convergência. Quem consegue utilizar os recursos que essas tecnologias, os benefícios que elas trazem, de maneira convergente. E aí tem alguns exemplos de empresas brasileiras e de fora do Brasil que estão fazendo um bom uso disso tudo. E por quê? Isso traz benefícios da alta tecnologia para o campo. Quando você aplica essa alta tecnologia, você consome menos espaço, ou seja, você desmata menos, aproveita melhor o espaço de terra que você tem, você gasta menos água, um recurso cada vez mais escasso, mais importante, mais valioso, você usa menos defensivos agrícolas, o que gera, lógico, economia para quem produz, segurança alimentar para quem consome e também segurança para o ambiente, porque os defensivos, obviamente, são agressivos, gera menos desperdício, né? Em várias situações você consegue produzir aquilo que vai ser consumido, aquilo que vai ser vendido no tempo certo, sem os casos que a gente conhece, né, de desperdício de consumo. Reduzir impactos, o sofrimento animal também, os prejuízos sociais das pessoas que trabalham no agro, você consegue melhorar a qualidade, e a qualidade de vida e a qualidade, né, dos produtos também, melhorar a segurança alimentar das pessoas que consomem, gerar melhores resultados para a indústria e para a economia, tanto a economia local, regional, nacional, em geral, e isso tudo pode ser atingido com benefícios de alta tecnologia, com essa convergência de altas tecnologias. Aí eu trago um exemplo da Mariana Vasconcelos, ela é uma empreendedora, ela é uma das fundadoras de uma empresa que foi criada para o agro, aqui no sul de Minas mesmo, e aí só um exemplo, eu poderia trazer centenas, até milhares, né, de exemplos de sucesso de fora e daqui do Brasil, mas ela criou uma empresa e ela foi destacada, né, na Forbes como uma das 30 mais influentes com menos de 30 anos, ela hoje tem 28 anos de idade, e ela criou essa empresa há 5 anos atrás, a empresa cresceu absurdamente. Por quê? Exatamente, ela enxergou essa oportunidade, né, no agro, fazer aplicar alta tecnologia dentro da produção e aí levar
softwares com uso de inteligência, com uso de Big Data, para poder resolver os problemas mais simples que você encontra dentro da produção e que muitas vezes não leva em consideração os dados, leva em consideração a intuição, né, e muitas vezes o palpite. E ela criou essa empresa que se chama AgroSmart, né, e aí virou capa de revista. A AgroSmart tem parcerias com grandes corporações e ela está fazendo uma revolução digital no agro. Ela e a empresa dela, e assim como ela, outras startups brasileiras, e assim, ela não consegue fazer tudo sozinha, ela teve que se juntar com outras empresas, e ela tem essa visão de que quer ter a maior plataforma de agricultura digital da América Latina, provavelmente vai ter, e quem sabe até do mundo, por que não? E sozinha, algumas coisas você não consegue, essa convergência vem, por exemplo, quando ela se associou com uma empresa que é israelense, mas também indiana, a Nandan Jain, que produz equipamentos e também soluções, ferramentas para irrigação, que tem fábrica aqui no Brasil também, mas a sede dela é lá fora. Então, ela juntou o know-how que ela tinha de software, né, de sistemas, com o know-how de outras empresas, de outros fornecedores, que trazem soluções também para o agro, né, soluções diferentes das que ela tem, e isso mostra essa necessidade dessa convergência, de buscar as melhores soluções e fazer com que eu junto o que eu tenho de melhor com o que tem de melhor lá fora, ou aqui dentro mesmo, né, de outros parceiros, grandes ou pequenos. Aqui um outro exemplo, também aqui do sul de Minas, a SafeTrace, que é uma empresa que faz rastreamento, que é uma das coisas também importantes, usando uma ferramenta de alta tecnologia, blockchain, faz o rastreamento da produção para você saber aonde anda, né, onde está, onde foi produzido cada um dos produtos alimentícios. A gente tem vários ramos de atividade, a área do café, a área de pecuária, que é importante você fazer a rastreabilidade, a origem, descobrir a origem, de onde vem, né, para onde foi um produto que foi produzido lá no campo, lá no agro. Eu poderia citar aqui um monte de exemplos brasileiros e de fora, mas são tecnologias desenvolvidas por startups que estão enxergando essa oportunidade, e são empresas recentes que estão crescendo rapidamente, exatamente porque esse mercado cresce muito rápido, é carente de alta tecnologia, e aí tem muita coisa para se fazer. E o que é o Agro 4.0? Provavelmente você já ouviu essa expressão. É uma expressão que veio muito depois que se começou a falar sobre indústria 4.0, se falou sobre Agro 4.0, e é sobre isso que nós estamos falando, só que sem esse nome, né? É tratar o agro como qualquer outra indústria que já utiliza a tecnologia. A gestão do agro, do mesmo jeito que se faz uma gestão de indústria, de comércio, que são áreas que começaram a aplicar alta tecnologia antes do agro. E aí você trabalhar com indicadores em tempo real, com sensores de IoT que estão lá no meio do campo, que te trazem dados em tempo real para você poder tomar decisão. Tratar de agricultura de precisão, que é você cuidar, por exemplo, da irrigação, ou do defensivo agrícola, ou do fertilizante, em cada ponto específico, e não numa fazenda inteira. Você pode, inclusive, numa determinada fileira só, ou alguns metros quadrados só, você decidir o quanto você vai colocar, e porque isso representa em controle de custos. A agricultura de precisão é imprescindível para a gente evitar o desperdício, tanto de recursos quanto de dinheiro. Atuação automatizada, onde você tem atuadores automáticos que você não precisa decidir se eles vão funcionar para ligar uma irrigação ou não. A rastreabilidade, como a gente falou agora há pouco da SafeTrace. As previsões, você trabalhar com previsões para não produzir aquilo que não vai, para produzir aquilo que precisa na hora certa, previsão para produzir aquilo que vai estar adequado à previsão climática, né, para aquele tempo, e trabalhar com dados, né? Dados são usados hoje em todos os setores, na administração pública, na indústria, no comércio, e muito pouco utilizados, como eu disse agora há pouco. Muitas vezes no agro você via as pessoas tomando decisões baseado no palpite ou baseado na intuição. E é possível, então, ser mais high-tech do que a gente é hoje, né, daqui no Brasil? Óbvio, logicamente, é uma pergunta retórica, né? Obviamente que sim, porque nós estamos numa transformação em curso em todas as áreas, né? Inclusive um webinar outro dia, falando com o Chico Jardim, da SP Ventures, perguntando para ele por que nós não temos ainda um unicórnio, né, uma startup de $1 bilhão no agro no Brasil. Ele falou, porque foi o último ramo, o último setor econômico a enxergar, né, a importância de trazer a inovação tecnológica para dentro da produção, e por isso mesmo ainda não temos, mas certamente teremos, estamos no caminho para ter uma startup de $1 bilhão
dentro das agtechs brasileiras. Então, não é só a Tesla, SpaceX ou o Google, né, que trabalham com high-tech, a gente tem muita coisa acontecendo debaixo do nosso próprio nariz e muito próximo da gente, e nós precisamos fazer essa solução aqui para não continuar importando soluções de fora. Com aquela comparação que eu fiz lá no começo, entre as exportações e importações, a gente exportar commodities e comprar alta tecnologia. A gente tem que desenvolver em casa e do nosso jeito, porque muitas vezes a tecnologia que é desenvolvida lá fora não resolve completamente os problemas que a gente tem aqui. E aqui está um exemplo, a TV digital brasileira foi desenvolvida aqui no Brasil, né? O sistema brasileiro de TV digital foi desenvolvido aqui. E foi desenvolvido no Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí, que está trabalhando no desenvolvimento já e pesquisando a 6ª geração de telefonia celular. Então, essas pesquisas, elas não estão acontecendo só em países altamente desenvolvidos, mas elas acontecem, logicamente, em parceria com grandes empresas que trazem o financiamento, que têm o interesse no resultado dessas pesquisas, mas com o conhecimento, a nossa capacidade inventiva de estudantes, de empreendedores, de inovadores brasileiros, que estão em todos os lugares, não estão só nas universidades top 3 do Brasil. Elas estão espalhadas por esse país e no agro, principalmente, esses talentos estão dispersos em regiões, muitas vezes, que não estão na mídia, não são faladas, como o interior, né, o Brasil profundo, né, esse interior espalhado do nosso Brasil. E aí o Inatel está lá desenvolvendo a 6ª geração da telefonia celular, que vai ser importante para o agro também, para levar conectividade ao campo. E a Covid? Né? A Covid, o que aconteceu com ela? Do ponto de vista de desafios e oportunidades. Ela traz, logicamente, necessidades crescentes, vai surgir um monte de necessidades que a gente não tinha antes. A globalização da informação, ela aconteceu, a gente tem acesso maior ainda à informação do mundo inteiro, mas existe uma preocupação na localização da produção e consumo de produtos para produzir mais próximo de casa. Isso tudo gera um monte de oportunidades. Monitoramento sanitário mais restrito, as pessoas estão mais com receio de tudo, até do contato e também com a alimentação. Novos canais de acesso ao mercado, produtos que não eram vendidos no comércio eletrônico começam a ser vendidos agora, porque as pessoas estão saindo menos também, consumindo hortifruti. Inúmeros incentivos de investimento em ciência, tecnologia e inovação para a Covid estão surgindo nesse momento, e é o momento de aproveitar. Um deles foi o edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de inteligência artificial, está em andamento agora, mas já fechou as inscrições para startups, mas acompanhe, porque terão novos editais como esse, e nós, do AgVenture, fomos uma das aceleradoras credenciadas para trabalhar junto aí com 100 startups que vão trabalhar com pré-aceleração, depois com aceleração e investimento para entregar inteligência artificial para 4 áreas, setores importantes, estratégicos, e um deles é o agro. E aí, como é que a gente faz da melhor forma, né, esse desenvolvimento científico? É com inovação aberta. Não dá, com a velocidade que a gente tem, que a gente precisa para desenvolver as coisas, não dá mais para pensar em inovação fechada, feita por uma empresa só. Você precisa juntar universidades, centros de pesquisa, Embrapa, os empreendedores, as startups, as pessoas inovativas, pessoas curiosas, as grandes corporações, que são grandes compradoras de tecnologia e financiadoras de desenvolvimento, os governos, tanto municipal, estadual, federal, ONGs de todos os tipos, e mais recentemente uma tendência são os hubs. E aí o hub é uma das oportunidades para você juntar todo mundo e conseguir fazer essa inovação aberta, através, como por exemplo, desse edital do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então existem vários hubs no Brasil hoje em dia, e no agro nós temos, principalmente em Piracicaba, o AgTech Garage, que é um dos principais do país, muito focado na cana-de-açúcar, o Pulse também, que é um hub de uma empresa, da Raizen, também está lá em Piracicaba, mas tem no Paraná também um hub de inovação, já há uns 5, 6 anos, tem também o AgriHub em Cuiabá, no Mato Grosso, então está espalhado pelo Brasil, e aqui no sul de Minas, o AgVenture Hub, com o foco principalmente no café, mas não só no café, um hub com a capacidade de acelerar, de juntar todo mundo, de fazer aquele movimento de vamos encontrar, conectar as pessoas, as empresas, os recursos, os mentores, os investidores, para a gente trazer as melhores soluções de alta tecnologia para o agro. Então, essa é uma forma que se encontrou, e é uma tendência, porque ela tem dado muito resultado, que é juntar os pontos, fazer com que quem tem interesse, quem tem dinheiro, quem tem intenção e quem tem necessidade, que a gente se encontre e construa a solução em conjunto.
esse foi o meu recado. E agora eu fico, se alguém tiver alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Como eu disse para vocês, para me encontrar fisicamente, eu estou em Varginha, no campus da Universidade Federal de Alfenas, mas também, né, estamos aqui com o Adventure Hub. Nas redes sociais você me encontra aí com @elionet e também no e-mail. E eu sou um entusiasta, né, de inovação e tecnologia já há muito tempo, há bastante tempo, e trabalho, né, e busco o tempo todo fazer essa conexão entre, dentro do nosso próprio ecossistema, que a gente chama de Coffee Valley aqui em Varginha, né, a gente tenta fazer essa conexão entre as partes que podem resolver o problema e podem trazer o benefício do desenvolvimento aqui para a nossa região. Bom, é isso. Agora vamos ver, temos aqui alguma pergunta, alguma questão que possa ser respondida. Deixa eu ver aqui. Tá. Qual ponto importante não pode deixar de estar junto com o avanço das tecnologias na indústria agro? Primeiro, você muitas vezes mudar a cultura, né? E várias conversas que a gente tem com os desenvolvedores de tecnologia e com quem está trazendo tecnologia, muitas vezes derrubar ou sobrepor essa barreira cultural de que a tecnologia ou o homem do campo ele não precisa se preocupar de aprender ou de querer usar tecnologia. E aí, muitas vezes, a gente conhece o pessoal das startups e fala assim, qual a sua maior dificuldade de entrar no consumidor? Eu chego para ele e falo assim, não, peraí, eu vou chamar meu filho para conversar com você, porque eu não entendo nada de tecnologia. Então, existe uma barreira cultural ainda, que as pessoas acham que isso não é para elas, né? Essa alta tecnologia não é para quem está lá no campo, quem é aquele produtor tradicional, e isso acho que é a primeira barreira, né, para avançar nessas tecnologias. Por quê? Porque nós temos uma característica, principalmente aqui no sul de Minas, e em Minas Gerais, acho que mais em geral, nós temos muitos pequenos produtores são familiares, não são pessoas que passaram por um processo de formação, que fizeram cursos de gestão do agro, cursos de agronomia. Então, são pessoas que vieram pela experiência, né, e criaram aí uma capacidade de produzir, mas não dentro dessa perspectiva hoje de alta produtividade, de competitividade, né, de baixo impacto e grandes resultados. Então, se você pegar um produtor, ele não faz muita diferença, mas quando você pega milhares de pequenos produtores que não estão preocupados com produtividade, nós temos um grande problema, um problema de falta de produtividade, óbvio, e um problema também de excesso de impacto, excesso de custo, de gastos para colocar esse produto no mercado. Mais alguma pergunta? Conhecendo a nossa realidade, a tecnologia aqui desenvolvida poderá, sim, apresentar maior assertividade com menor custo e mais fácil acesso. Sim, né, a gente precisa criar soluções para nós. A gente né, dentro das atividades nossas do Hub, a gente tem muito contato com empresas de Israel, do Vale do Silício, e já, inclusive, visitamos algumas dessas empresas, e várias delas, assim, elas têm produtos que poderiam ser adaptados para a nossa produção, mas eles nem testaram ainda, porque lá, por exemplo, Israel não tem um pé de café. Então, eles não fazem teste nas soluções que eles têm para a cafeicultura. E nós estamos aqui com um imenso espaço, né, para a gente testar, desenvolver e fazer esse trabalho de pesquisa, né, e precisamos ter pesquisadores que queiram trabalhar e atuar nessa área e colocar o seu esforço para solucionar esses problemas. Acho que é só começar, né? É só as pessoas entenderem e colocarem seus esforços, sua atenção no desenvolvimento dessas soluções locais, e a gente vai ter muito mais sucesso do que a gente ficar importando soluções caras, né, que encarecem, inclusive, a nossa produção e tornam o nosso produto até menos competitivo lá fora. Bom, acho que eu vou me despedindo, então. Obrigado
pela atenção, obrigado Campus Party pela organização e mais uma vez, né, estive aqui já algumas vezes na Campus Party, é sempre um prazer estar aqui falando com um monte de gente interessada, curiosa, e são vocês, né, vocês e nós juntos que vamos reboot the world, reboot the agribusiness, e vamos lá, vamos reiniciar tudo depois dessa surpresa toda que nós tivemos. Bye, bye.